Olá pessoal, como é que estão vocês aí? Todo mundo firme? A semana está quase acabando, espero que todo mundo tenha tido uma ótima semana. E tem mais um dia ainda, hein? Se não foi uma semana muito boa, tem mais uma chance ainda até amanhã para a semana ficar melhor, não é? Bem, vamos lá então. A gente vai no próximo domingo apresentar a 9ª lição. Eu tinha falado com vocês que essa lição seria a respeito de Atos capítulo 2 e a gente vai falar a respeito da descida do Espírito Santo, que é um tema muito importante. Eu achei que essa lição ela ficou um pouquinho longa, então vai ser um pouco, né, eu acho que vai ser um pouco complicado e vocês vão ter que tomar um certo cuidado para não gastar muito tempo naquilo que é secundário na lição. Tem algumas coisas que são importantes porque elas fazem parte da construção do conhecimento como um todo. Mas tem que tomar cuidado para a gente se concentrar mais naquilo que realmente é o fundamental, é o essencial dessa lição. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. É uma lição muito importante porque ela trata de um tema que divide, né, as igrejas entre as igrejas pentecostais e as igrejas de interpretação tradicional, e a gente é uma igreja que interpreta no sentido tradicional a Bíblia, e nós vamos mostrar então por que essa interpretação ela é a melhor, ok? Então vamos lá, espero que vocês estejam preparados, que seja uma aula muito abençoada, e bora lá então para a nossa lição, ok? A gente vai no próximo domingo então falar a respeito da descida do Espírito Santo em Atos 2. A gente vai apresentar a lição 9. Como eu disse para vocês, ainda deve ter mais umas 3 lições depois dessa, se o Senhor assim nos permitir, não é? Mas de qualquer forma a gente vai estudar então agora a lição 9, ok? O propósito da nossa lição é compreender o significado da descida do Espírito Santo em Atos 2. E o que nós queremos então compreender a respeito desse evento? Primeiramente, a gente quer falar e quer mostrar que a descida do Espírito ela é o cumprimento de profecias, tanto do Antigo Testamento como das profecias do próprio Senhor Jesus, ok? Então essa é a primeira questão que está em jogo. O que aconteceu em Atos 2 foi o cumprimento de uma profecia. E em segundo lugar, estudar também esse evento como um evento único, que não é repetido, tá joia? Então são essas duas linhas básicas que nós vamos seguir na nossa lição, tá bom? A nossa estratégia, então, é estudar primeiramente a promessa do Espírito, depois o cumprimento dessa promessa, e aí estudar um pouco, então, se esse cumprimento ou essa descida do Espírito Santo, ela é um evento único ou se é um evento repetível, tá bom? Se ele vai ser repetido e ele é passível, então, de ser repetido em outras ocasiões. Tá joia? Então, essa é mais ou menos, ou em linhas gerais, aquilo que a gente vai falar. Tá ok? Antes de falar sobre isso, eu coloquei apenas uma introdução, e cuidado para não demorar nessa introdução, tá? É só uma introduçãozinha para a gente ter uma ideia do que aconteceu em Atos 2, tá certo? Atos 2, a gente falou em alguma lição aí atrás, de que Atos 2 foi o início da obra do Espírito Santo, ou que o Espírito Santo então começou a agir em Atos 2. A gente já viu que isso não é exatamente uma verdade, porque ele não começou a agir em Atos 2 porque ele já agia antes. No Antigo Testamento ele era muito ativo, como nós já vimos. Então Atos 2 representa um divisor de águas, não exatamente na ação do Espírito, mas talvez no modus operandi aí, né? Ele agiu de forma diferente, de uma outra perspectiva, tá certo? Embora ele já agisse antes, já trabalhasse antes, ele trabalha de uma forma diferente a partir de Atos 2. E eu coloco aqui então algumas dessas diferenças. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era para todos em geral, mas somente para uns poucos escolhidos. Então o Espírito Santo ele era muito seletivo, tá certo? Ele não assumia qualquer pessoa, tinha que ser pessoas muito especiais. Via de regra eram reis, profetas, pessoas importantes, né, do ponto de vista não social, mas do ponto de vista da história da salvação. Então aqueles que estavam mais vinculados à história da salvação geralmente eram os preferidos pelo Espírito para serem possuídos.
Já a partir de Atos 2, todo mundo tem o Espírito. Então, sem distinção de raça, de classe, de cor, de nação, não há nenhuma distinção. O Espírito possui a todos indistintamente. Tá? Também no Antigo Testamento, o Espírito possuía as pessoas durante somente algum tempo. A partir de Atos 2, ele está presente em todo o tempo neste mundo, tá certo? Parece que o Espírito vinha de um lugar, né? Aliás, no Antigo Testamento, essa é até a linguagem utilizada. A linguagem de que ele vinha de algum lugar, e aí ele ficava ali durante um tempo, e depois ele saía. Ele nunca estava todo o tempo em alguma situação. A partir de Atos 2, então, ele está todo o tempo. E por fim, o Espírito Santo somente aparecia quando ele era necessário. Então, se tinha uma necessidade, ali estava o Espírito Santo. Isso acontece também no Novo Testamento. Às vezes ele tem uma necessidade e alguém, como por exemplo na hora que Estevão, né, vai fazer o discurso, o texto diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Mas lá em Atos capítulo 6 dizia que ele já era cheio do Espírito Santo normalmente, né? O que aconteceu ali foi talvez uma unção especial, como nós vamos falar no final da lição, a respeito dessas unções especiais do Espírito Santo, mas isso não muda o fato de que ele está sempre conosco, ele habita. No Antigo Testamento não tinha essa ideia do Espírito habitar numa pessoa, ele fazer morada e estar lá sem necessidade, né? A pessoa está comendo pipoca, assistindo televisão, então não tem necessidade do Espírito Santo estar ali com ele naquele momento, comendo pipoca e assistindo televisão, mas o Espírito está lá, assim mesmo, ele não deixa a pessoa, ele fica constantemente conosco, mesmo quando a gente não precisa dele. Aí quando precisa, então, nem se fala, não é? Aí que não tem para ninguém. Mas é bem legal essa ideia de que o Espírito Santo, ele só aparece no Antigo Testamento quando é necessário, mas no Novo Testamento ele ele está presente e habita nas pessoas em todo o momento, até o final da vida das pessoas. Tá joia? Vamos então primeiramente falar sobre a promessa do Espírito Santo. A ideia é falar sobre a promessa no Antigo Testamento, a promessa feita por João Batista e a promessa feita por Jesus, ok? Esses três temas estão bem distintos lá, não vamos ficar muito tempo neles, porque não é o foco da lição, mas é preciso falar sobre isso para entender o que aconteceu em Atos 2, tá certo? Então foram promessas. Agora, o cumprimento da promessa, a gente começa a chegar então naquilo que realmente nos importa. O cumprimento da promessa em Atos 2. Vamos então destacar duas coisas, né, sobre esse cumprimento dessa promessa em Atos 2. Primeiro, que a descida do Espírito Santo em Atos 2, a gente vai falar a respeito disso. E vamos falar sobre aspectos gerais, como é que foi, o que aconteceu, né? As pessoas estavam juntas e era Jerusalém, alguma coisa da ambientação, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Em segundo lugar, a gente vai falar sobre o dom de as línguas, né? Que o Espírito Santo distribuiu entre as pessoas. Cuidado para não confundir as línguas que desceram em forma de fogo com as línguas que eles falavam, né? A gente às vezes tem essa ideia. O Espírito Santo desceu numa forma de língua, né? Como se fosse uma lingueta de fogo. Isso pode ter ou não alguma coisa a ver com o fato de que eles falaram em línguas, mas as línguas que eles falaram, como nós vamos ver, foram as línguas das nações, tá certo? Como isso está bem claro lá no texto, tá certo? Então, nós vamos falar sobre isso, e é bem rapidinho, eu creio, de que eles começaram a falar outras línguas, e essas línguas eram as línguas das nações, e por fim a explicação de Pedro. E qual é a explicação de Pedro? Que aquilo que estava acontecendo naquele momento era o cumprimento de uma promessa e de uma profecia, a profecia do Antigo Testamento e a promessa feita também no Antigo Testamento e também feita por Jesus e por João Batista, tá joia? Então, são assim aspectos gerais que a gente quer colocar de informações sobre a descida do Espírito Santo, tá? E agora vamos então ao que nos importa. Essa descida, ela foi um evento único ou ela é um evento repetível, não é? Ele deve ser repetido. Nós vamos então mostrar que o que aconteceu em Atos 2 foi um evento único, tá certo? E que argumentos então nós temos para mostrar que foi um evento único? Primeiro, nós temos o argumento hermenêutico. E o que diz o argumento hermenêutico, né? O hermenêutico porque é da interpretação. A palavra hermenêutica significa interpretação, aquilo que é relacionado com a interpretação. Então, o argumento hermenêutico, ele é
o argumento de que a interpretação tradicional, ela obedece à regra da interpretação. Toda vez que tem um problema, uma discussão num texto bíblico, ganha aquele que segue a regra da interpretação. E a regra da interpretação, uma delas, diz que um texto histórico, ele tem menos valor doutrinário do que um texto doutrinário, tá certo? Eu tenho que tomar cuidado com o texto histórico, eu não posso aplicá-lo à minha vida imediatamente. O texto doutrinário não, ele pode ser aplicado, a hermenêutica de um texto doutrinário, ela diz, né, que o texto pode ser aplicado muito mais imediatamente do que o texto histórico. Por exemplo, a gente citou alguns textos, né, Abraão ficou rico, então, mas então eu vou ficar rico também. Na verdade, é um texto histórico. Eu não posso aplicar na minha vida o mesmo elemento histórico. Davi foi um adúltero, mas eu nunca adulterei, e agora, como é que eu faço com a história de Davi? Mas, gente, é uma história, não é? Que trata de um evento específico daquele momento, daquela ocasião, daquele personagem, e certamente, como está na Bíblia, eu vou encontrar princípios que vou aplicar na minha vida, mas eu preciso tomar cuidado. O texto doutrinário, ele é um texto muito mais rigoroso, né, na aplicação para a vida. Quando, por exemplo, num texto doutrinário diz que devemos amar o nosso irmão, não existe muito o que interpretar, não é? Tem que amar e acabou, não tem o que fazer. Você tem que perdoar o seu irmão. É uma questão doutrinária, né? Perdoar, o que significa perdoar? Todo mundo sabe o que significa perdoar, não tem que ficar caçando pelo em ovo, né? Então, é um texto doutrinário e, portanto, ele é aplicado mais rapidamente e mais imediatamente à vida. O que a gente tem em Atos é um texto histórico. Então, tem que tomar cuidado quando eu aplico esse texto histórico à vida da igreja, tá certo? Ele não pode ser tomado do jeito que ele está lá, ok? Essa é uma regra, tá certo? Não fomos nós que inventamos a regra. Na verdade, não foi nem os cristãos que inventaram essas regras, né? Elas são regras de interpretação gerais, ok? Em segundo lugar, a gente tem um argumento bíblico. E o que diz o argumento bíblico? E está lá exposto na lição, de que o que aconteceu em Atos 2 não é um modelo para as experiências de conversão do Novo Testamento. Outras pessoas converteram e não aconteceram aqueles sinais. Por quê? Né? Parece que os sinais não foram importantes nas outras conversões, a não ser em outros dois casos que nós vamos estudar daqui a pouquinho, mas de modo geral, muitas pessoas no Novo Testamento se convertem ou são convertidas por Jesus e não acontecem esses fenômenos, né? Como acontece hoje, inclusive, as pessoas se convertem e não tem esses fenômenos físicos, né? De som de vento ou algum fenômeno sei lá, um fogo aparecendo, ou mesmo que a pessoa tenha alguma experiência estática, que comece a falar línguas, ou ter algum... via de regra, isso não acontece no momento de uma conversão, porque esse é o padrão, pelo menos é o padrão histórico aqui, a gente pode pensar assim, não é? Se a gente pudesse, então, olhar para o padrão bíblico é muito mais o de uma conversão simples. A pessoa aceitou Jesus e simplesmente ela foi salva e essas manifestações, né, fenomenológicas, elas não acontecem, tá bom? Então tá aí os dois argumentos que nós utilizamos para justificar então a nossa interpretação, tá ok? E agora então vamos falar de dois casos que são citados aí pelos pentecostais como, segundo eles, provas, né, de que nós deveríamos esperar então essas manifestações visíveis. Primeiramente, o caso dos samaritanos. E o que então a gente fala sobre isso? A resposta para o caso dos samaritanos é a seguinte: Deus agiu de forma anômala. Anômala significa que não é a norma. Deus agiu de uma forma especial naquele momento e nada impede de Deus agir de forma especial. Ele é Deus, ele vai fazer o que ele quiser, né? Mas se Deus quiser que uma pessoa fale a língua, se Deus quiser, ele vai falar todas as línguas do mundo, né? Ele vai aparecer 50 línguas na boca dele. Deus vai fazer o que ele quiser, mas é anômalo, não é a regra, tá certo? A gente está procurando aqui as regras. Então, Deus agiu de forma anômala, porque a igreja em Jerusalém, e por que Deus fez isso? Porque a igreja em Jerusalém não aceitava a participação dos samaritanos em sua comunhão, ok?
Deus precisava fazer isso porque a igreja de Jerusalém não aceitava. Eu tenho 3 provas de que a igreja de Jerusalém não aceitava a conversão dos samaritanos. E mesmo que eles se convertessem, a igreja em Jerusalém não aceitava a comunhão com eles. E eu tenho aqui 3 questões. Primeira é o que acontece em Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 6, e gente, olha, a gente precisa lembrar disso. Atos 6 acontece cerca de 5 anos depois do Pentecoste. 5 anos depois. Quer dizer, 5 anos depois do Pentecoste, a igreja não tinha saído de Jerusalém ainda. Não tem uma coisa errada? Não dá a impressão que se fosse pela igreja de Jerusalém, eles iam ficar lá? Estava gostoso, né? Era o culto no templo. Primeiro que no templo ninguém entrava, né? Porque ninguém podia entrar no templo. Então era o culto só para judeu mesmo. E tem também o culto nas casas, mas um judeu não comia com um gentio. E se ele comesse, ele ia ficar muito mal visto, né? Ele ia ter todo um problema na sociedade judaica. Então era um problema um gentio entrar na casa de um judeu. Resultado, a igreja de Jerusalém era uma igreja para judeus. Então, 5 anos, e a gente tem essa prova em Atos capítulo 6, que acontece exatamente 5 anos depois do Pentecoste, a igreja não tinha ainda saído de Jerusalém. Eu não coloquei essa prova, que eu me esqueci dela, mas pode ser incluída na lição, tá joia? Na lição tem sim essas 2 últimas. Segunda prova, Pedro foi convocado para se justificar pelo fato de ter entrado na casa de Cornélio. Pode olhar lá no texto que Pedro vai explicar para a igreja por que ele entrou na casa de um gentio e comeu com ele. Gente, como é que é isso? Né? Como é que Pedro vai explicar para a igreja por que ele sentou na mesa de um gentio e comeu com ele? Não é um negócio absurdo? Pois é absurdo para a gente, mas para a igreja de Jerusalém era um problema porque ela não aceitava a conversão dos samaritanos, tá certo? E veja, mesmo que ela aceitasse a conversão, ela não aceitaria a comunhão. Eu imagino que eles aceitavam a conversão, eles não duvidavam da conversão. Quem eram eles, né, para acreditar para duvidar, né, de que Deus fosse trabalhar na vida de quem Deus quisesse. Mas eu imagino que na cabeça da igreja de Jerusalém e daquelas pessoas, eles eram muito preconceituosos, eu imagino que Deus queria fazer uma igreja de judeus e uma igreja com o resto, né, com a galera lá. Então haveriam 2 igrejas diferentes, né? Seriam 2 maneiras diferentes de Deus trabalhar. Então nós teríamos uma igreja de ramo judaico e uma igreja de ramo samaritano gentio, digamos assim, samaritano / gentio, e seriam 2 igrejas diferentes, cada uma iria fazer o seu trabalho, seria maravilhoso, né? Na cabeça deles, é claro, mas Deus não achou isso nada maravilhoso, porque Deus queria uma igreja só, onde todos se assentassem na mesma mesa. Aliás, é o que torna a igreja bonita, inclusive, né? De que todos, de todas as raças, tribos e línguas diferentes, se sentam na mesma mesa, partilham do mesmo pão e bebem do mesmo cálice, todos ao mesmo tempo. E era isso que Deus queria, mas a igreja de Jerusalém não estava preparada para isso, e por isso, então, o que aconteceu? O Espírito Santo agiu de uma forma especial. E uma última prova que eu dou aqui é de que a igreja nunca mais enviou delegações para supervisionar conversões. Ela entendeu e aceitou que os gentios poderiam, então, receber Jesus e serem salvos, assim como os judeus, pelo mesmo caminho da conversão e do batismo, que é a porta de entrada, então, para a igreja. E, por fim, não houve mais delegações que iriam supervisionar conversões a partir daquele momento, sinal de que a igreja entendeu e aceitou, então, e por isso também não houve mais esse tipo de manifestação, né? Não houve em termos, né? Porque tem mais uma aqui para a gente estudar, que é o caso dos discípulos de Éfeso. Como entendemos aqui o caso dos discípulos de Éfeso? Primeira coisa que a gente tem que destacar sobre os discípulos de Éfeso é que aquele grupo não era convertido. A gente vai ver isso razoavelmente claro aqui no texto, de que eles não tinham tido uma experiência de conversão. Não existe, ninguém pode ser salvo se não for pelo nome de Jesus. E eles ainda não tinham essa informação a respeito do Evangelho, Jesus. E o texto diz que eles nem sabiam o que era Espírito Santo, né? Eles não tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Então podemos imaginar que eles ainda não eram regenerados, não eram convertidos ainda, porque faltava a eles, então, a verdade do Evangelho. Eles não conheciam ainda o Evangelho e, então, quando Paulo falou a eles a respeito do Evangelho, eles aceitaram prontamente e aí, então, eles receberam algumas manifestações visíveis, como, por exemplo, falar em línguas. O que entender, então, dessa experiência? Podemos entender, então, que foi uma experiência especial do Espírito Santo através da imposição de mãos de Paulo. O que a gente pode falar dessa experiência? Primeiro,
que ela mostra que Deus pode agir dessa forma ainda hoje. Nada impede. Uma pessoa pode, na hora da sua conversão, ou até mesmo em algum momento, receber uma unção especial do Espírito Santo, e ela pode ter uma experiência física, não é? Ou pode haver uma experiência onde algo espiritual se torne visível, pode aparecer um coral de anjos, a pessoa pode cair no chão e ficar desmaiada, não sei, pode acontecer mil coisas, mas gente, isso não está na mão da igreja, não é a igreja que controla isso. Isso é algo que o Espírito Santo vai fazer, como a gente de vez em quando ouve, né? Aconteceu até bem recentemente agora, numa igreja lá nos Estados Unidos, vocês se lembram, né? Onde houve um momento muito especial, de uma unção muito especial do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo não faz isso à torta e à direita? E, gente, ele é o Espírito, ele que manda, ele vai fazer o que ele quiser, aonde ele quiser. Então nós temos aqui uma manifestação especial através da imposição de mãos. E nossa igreja acredita na imposição de mãos, né? A gente não impõe a mão em todo o tempo, para todo mundo, porque Paulo recomenda que a gente não faça isso, não fique impondo a mão muito rapidamente. Mas nós acreditamos na imposição de mãos e impomos, por exemplo, quando as pessoas elas assumem no batismo, por exemplo, né? Nós impomos as mãos sobre as pessoas. Quando uma pessoa vai ser ordenada ao ministério pastoral ou ao ministério diaconal, né? Ou a um ministério especial da igreja, a igreja impõe as mãos, não é? Essa imposição de mãos, nós acreditamos nela, ela pode ser seguida por uma manifestação visível, se o Espírito quiser fazer, pode, mas isso não é algo que nós buscamos, né? Nós não devemos buscar, porque é uma ministração especial. Nós acreditamos na ministração especial do Espírito, mas como o nome mesmo diz, ela é especial. Tá certo? E não está no controle da igreja, está no controle do Espírito Santo. Nós então utilizamos a imposição de mãos, nunca tivemos assim experiências estranhas, né, durante esses momentos, mas a imposição de mãos valeu e ela teve o efeito, aquilo que nós pretendíamos com a imposição de mãos foi realizado por Deus, como o batismo, a aceitação de pessoas no ministério pastoral, por exemplo, né? Às vezes eu imponho a mão, por exemplo, quando eu oro por uma pessoa doente, ou por alguma necessidade especial, quando a pessoa está passando por uma situação muito especial, nós usamos a imposição. Então, isso não nós utilizamos sim a imposição de mãos, mas a questão da ministração especial não é algo que a gente busque, porque não está no nosso controle. Então, é assim que a gente entende essa experiência, e ela não vale como regra, portanto, porque também não foi usada como regra no Novo Testamento para todas as conversões, tá ok? Fica aí, portanto, a lição, eu creio que ela acabou aqui, vamos só confirmar, de fato ela acabou, então essa é a lição do nosso próximo domingo, eu espero que vocês tenham compreendido bem e que vocês então sejam abençoadores em suas classes para levar o ensino e através do ensino também a manifestação do Espírito Santo dessa maneira maravilhosa. Afinal, o Espírito também é um ensinador. Então, que ele nos ensine no próximo domingo a falar a respeito dele mesmo à classe e que isso seja bênção na vida dos nossos alunos. Amém? Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima aula.